Olá, pessoal, vamos lá. Deus abençoe. Vindo de uma cela fria, estava eu e a solidão. A alegria tinha ido embora, eu esperava a hora da execução. O pranto molhando meu rosto e eu revendo os meus pecados. Me vi num beco sem saída, pois durante a vida eu Fiz tudo errado. Eu sofrendo ali desesperado. Amém, queridos. Que Deus abençoe. Tremendo nesse hino. Eu quero compartilhar com você aqui um versículo da palavra de Deus. Aqui alguns versículos da palavra de Deus que se encontra em Jeremias. Eu estava lendo agora. Separei algumas coisas aqui para nós falarmos aqui rapidinho, né? Que a gente tem que se adaptar às mudanças. Amém, querido? Mudanças. E nós precisamos agir, né, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? E eu estava lendo aqui essa passagem aqui, e ela é muito importante para a gente entender algumas coisas, que diz assim, ó, Jeremias capítulo de número 1 e o versículo 4 diz assim: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísse da madre eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-lhe a boca, e o Senhor me fez, tocou a boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre nações e sobre reinos, para arrancardes e derribardes, para destruíres e arruinardes, e também para edificardes e para plantardes. Eu estava meditando aqui, né, o versículo de número 5, quando o Senhor chega para Jeremias, diz, antes que eu te formasse no ventre materno, antes que eu te formasse. E eu me recordo daquela passagem que está no Salmo de número 139, o versículo de número 16, que o Senhor diz, né, através do salmista, nós ainda éramos uma substância informe, Deus, Ele já nos conhecia, e havia um livro, né, um livro de Deus, que já havia uma biografia nossa, antes dos dias mesmos existirem ainda. É o que acontece aqui na vida de Jeremias. Deus, Ele consagrou Jeremias no ventre da sua mãe, antes mesmo que ele nascesse, para um propósito. E é disso que eu quero falar nessa noite, nesse momento. Deus, Ele não se move por necessidade, Deus só se move por propósito. Talvez nós até agora não entendemos ainda tudo isso que muitas vezes nós estamos passando, né? Ou muitas vezes nós estamos vivendo nesse tempo, e nós precisamos entender, querido, que Deus, nós vivemos de ciclos, né? Nós vivemos de ciclos, e nós estamos vivendo um tempo em que nós vivemos aquilo que a palavra de Deus, ela mesmo relata, dias de preocupações, de perturbações, dias de ansiedades, como mesmo Paulo falou, não estejais ansiosos por coisa alguma, né? Antes a gente precisa buscar, saber e conhecer a vontade de Deus, né? Mas olha só que coisa tremenda. E eu olhando a palavra de Deus em João capítulo de número 15 e o versículo 16, diz assim, não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós e nomeei, designei para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Você já imaginou neste propósito de Deus
fazendo com que nós viéssemos frutificar, dar fruto para o reino de Deus. O propósito de Deus nos consagrar, nos chamar. Você está entendendo? Aí, olha só aqui o que eu coloquei rapidinho aqui. Primeiro, o versículo 5, ele fala o quê? De propósito. E nós temos várias passagens na Bíblia onde Deus mesmo nos consagra, nos chama para algo engrandecedor, né? O versículo de número 6 diz assim: então lhe disse eu, Senhor Deus, eu não sei falar porque não passo de uma criança. Ou seja, esse camarada, ele se sente incapaz, ele se sente como uma criança, sem ter, quem sabe, entendimento ou conhecimento, né? E a palavra de Deus diz que Deus pega as coisas loucas do mundo, as coisas que não são, para confundir as que são. E muitas vezes a gente realmente tem medo, ou não é? A gente muitas vezes não sabe falar, a gente não sabe se expressar, mas eu quero aqui daqui a pouco falar algo aqui, e já vou falar, porque eu acredito que o nosso chamado, ele é correspondente à nossa obediência ao chamado de Deus na nossa vida. O nosso propósito, ele vai se realizar conforme a obediência ao chamado de Deus, para que nós possamos entender isso, a grandeza de Deus, né? Por exemplo, para você entender, Josué, quando Deus chama Josué e o rio Jordão estava transbordando e ele precisava passar para o outro lado, já tinha, né, o propósito dele entrar em Canaã e chegar ali, naquela terra ali, derrubar os muros de Jericó. E o que aconteceu com ele? Ele simplesmente ele avançou, e quando ele obedeceu, o mar se abriu, o rio se abriu, o rio Jordão se abriu, e o ministério dele foi um ministério avassalador, né? Então, assim, olha só que coisa tremenda. E também não estou dizendo que não aconteceu com Jeremias, mas para que nós possamos ter mais fundamentos, mais bases bíblicas. E aqui, cada versículo aqui tem algo muito peculiar para nós estudarmos aqui. O versículo de número 6 diz isso. O versículo 7 diz: mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Ou seja, parece-me que Deus quer saber de tudo, parece que Deus tem um controle, né, de todo. Eu coloquei aqui, né, que Deus tem o controle de todas as coisas, o controle total, né? E Ele tem o controle total, nós sabemos disso, né, que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, e assim como Ele fez o começo, Ele também fez o fim. E se muitas vezes, às vezes nós estamos, poxa, mas eu estou no vale, mas assim como Deus também, Ele é Deus de vale, Ele também é Deus de monte, e Ele sabe que nós estamos passando por tantas, quem sabe, lutas, e muitas vezes é apenas um cumprimento daquilo que Ele vai fazer lá na frente, é o processo para nós alcançar o propósito. Então, é o que aconteceu com a vida desse camarada, de Jeremias, né? O que ele está dizendo aqui, né? Eu quero ter o controle total, Jeremias. Eu quero que você me ajude a fazer isso, porque eu quero que você vá a todos os lugares, e a todo lugar que eu mandar, eu quero que você fale aquilo que eu disser. Isso é muito glorioso. Isso eu acho assim, um ministério que não é fácil, mas é um ministério, né? É uma vocação. O versículo de número 8, ele diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Que coisa tremenda. Deus diz assim, não temas, ou seja, Deus está dizendo assim, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção. Meu irmão, uma vez que Deus é contigo, eu sempre falo isso, não importa quem é contra você, entendeu? Uma vez que Deus diz assim, eu sou contigo, não temas. E, meu Deus, tem quantas passagens na Bíblia o Senhor dizendo assim, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus está dizendo até hoje para você. Deus está dizendo assim, está despertando dentro de você nessa noite, irmão. Deus está despertando, Deus vai tocar na tua vida. O sopro do Espírito vai te levantar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu creio que o que Deus quer fazer é muito grande.
O versículo aqui, o versículo 9, ele diz, e o versículo 9 diz: depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que hoje eu ponho na tua boca as minhas palavras. Meu Deus do céu! Eu quero falar isso aqui. Tão somente um toque, né? Se o Senhor tocar, Senhor, se eu tão somente aquela mulher disse, se eu tocar nas orlas das suas vestes, um toque só, irmãos, um toque só do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa boca, sobre os nossos lábios, tá entendendo? Ou seja, ou uma transferência de unção sobre a nossa vida, e eu profetizo esse toque. Eu me lembro também de Isaías, você sabe a história de Isaías, no capítulo 6 de Isaías, quando Isaías chega diante da glória de Deus, da majestade do Senhor, e Isaías disse: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu manto enchia todo aquele lugar, a glória de Deus estava, e os meus olhos viram o Senhor. E ele disse: eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram a Deus. E a Bíblia diz que um anjo, ele sai de onde estava, né, aquele mover de glória, e ele, com uma tenaz, ele tira uma brasa viva do altar, toca na boca de Isaías, e a Bíblia diz que os pecados dele foram purificados, foram sarados. E quando o anjo toca na boca deles, Deus diz: a quem enviarei? Eles: envia a mim, Senhor. Ou seja, naquele momento ali, querido, chegou uma unção de transformação, uma unção de poder, uma unção de cura, uma unção de libertação, de restauração sobre a vida de Isaías. E olha só o que aconteceu aqui com Jeremias: eu coloco as minhas palavras na tua boca, eu profetizo em nome de Jesus um toque do Espírito Santo sobre a tua vida, eu profetizo um toque do Senhor Jesus nessa noite na tua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que você sinta, para que você possa sentir mesmo o toque dele, para que você pegue essa unção de poder, essa unção de graça, essa unção de misericórdia, essa unção da palavra de Deus sobre a tua vida. Amém? Nós estamos aqui falando de um chamado, querido, um chamado de Deus na vida de todos nós fomos chamados para fazer algo para o reino de Deus. Amém? E o versículo de número 10, ele diz assim: olha, que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. Nós poderíamos falar aqui, né, para arrancares e derribar. Arrancar o quê? Arrancar as setas, os dardos inflamados do maligno na mente das pessoas que estão sendo influenciadas por essas trevas malignas. Você está entendendo? Arrancar este peso, né, dos ombros dessas pessoas, né, irmãos? E também para destruires e arruinares, destruir os planos do inimigo, né? Assim, frustrar os planos do inimigo, assim como o profeta lá em Dotã, né, Eliseu, estava frustrando, destruindo aqui, né, os planos do inimigo, do rei da Síria. É isso que Deus quer. Deus, ele te chamou para que você arruine, para que você destrua os planos do inimigo, para que você clame a Deus, né, usando a palavra do Senhor, para que verdadeiramente o nome dele seja glorificado. E ele diz assim: e também para edificardes e para plantardes. Meu Deus, isso é muito forte, irmão. Para edificar o reino, edificar vidas, famílias, lares, pessoas que precisam de um milagre, pessoas que precisam de uma palavra profética, precisa de uma oração, precisa da tua intrepidez, precisa do teu clamor, precisa que você se levante e se erga, e que você, nesse versículo, diz: Senhor, qual é a minha missão, Senhor? A missão desse homem, o ministério desse homem era isso. E o teu ministério, irmão, começa em casa. O teu ministério começa no vizinho, na vizinha. O teu ministério, irmão, ele não é entre quatro paredes, não. O teu ministério é aí onde você está, na sua casa, com seus filhos, com seu esposo, vice-versa, com o teu vizinho, com a tua vizinha. Faça um grupo aí na sua casa, faça aí e comece a falar do amor de Jesus, amém?
Que Deus te abençoe nessa noite, que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te abençoe com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Deus não trabalha por necessidade, e sim por propósito. Se coloque diante do Senhor, se coloque diante da presença dEle, porque eu creio que Ele vai fazer muitas coisas na tua vida. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.